Se Deus pudesse falar apenas uma coisa para o seu coração agora, em meio a toda essa dificuldade que você está vivendo, o que você acha que Ele diria para você? Muitas vezes, a gente não consegue ouvir a resposta porque tem um barulho gigante de preocupação dentro da gente. E ele é alto demais para deixar a gente ouvir a Deus. E aí você senta, cansado, respira fundo, e a única coisa que você consegue dizer é: Deus, me ajuda. Eu fiz esse vídeo porque eu sei que às vezes uma oração de 1 minuto não é suficiente para tudo que você está sentindo, para tudo que você está carregando. Então hoje, eu não quero apenas ler um salmo para você. Eu quero te guiar por uma jornada completa, desde a proteção contra o que vem de fora, até o descanso da sua alma que está exausta por dentro. Se o seu coração está pedindo um tempo de paz, um tempo com Deus, fica aqui comigo. Vamos percorrer 5 etapas com os 5 salmos que vão blindar a sua mente hoje e te dar um descanso no seu coração. São 5 salmos para 5 situações difíceis que a gente vive no dia a dia e 5 orações. E eu acredito de todo o meu coração, pela força dessa palavra, que o Senhor vai te dar descanso, vai renovar suas forças até o final desse vídeo. Então, se você puder, encontre um lugar silencioso agora. Esse tempo é seu e de Deus. Essa não é uma maratona de vídeos aleatória. É uma jornada feita para você. E no final você vai se sentir diferente. Porque a palavra de Deus transforma. Então respira fundo comigo agora. E vamos começar. Salmo 91. Você já sentiu que quando as coisas começam a dar certo na sua vida, de repente tudo desanda? Você consegue aquele emprego, aí do nada sente aquele peso, uma angústia, e as coisas começam a desmoronar na sua cabeça. Pode ser coincidência ou pode ser inveja. E hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso, que muita gente, inclusive, tem medo de falar. E eu sei que tem gente que vai dizer: ah, isso é superstição, isso não existe. Mas a Bíblia sim, ela fala sobre inveja. E ela fala sobre o poder destrutivo que a inveja tem sobre as nossas vidas. Provérbios 14:30 diz: a inveja é a podridão dos ossos. Não é só um sentimento ruim. É algo que corrói, que destrói. E se você sente que tem algo te perseguindo, se você sente que quanto mais você cresce, mais oposição aparece, essa palavra é para você. Fica até o final porque eu vou te ensinar uma oração de proteção baseada no Salmo 91 que vai blindar a sua vida. A inveja não é só: ah, fulano quer o que eu tenho. Inveja é uma energia destrutiva. É um desejo de que você perca o que você tem. E sabe qual é o perigo da inveja? Muitas vezes a pessoa que te inveja nem sabe que tem inveja de você. Ela sorri para você, ela te elogia, mas por dentro ela torce contra você. E isso gera uma atmosfera espiritual. A Bíblia chama isso de olhos maus. Jesus falou isso em Mateus 6:23. Sabe por que você se sente cansado perto de certas pessoas? Sabe por que tem gente que quando fala de você, mesmo elogiando, você sente um aperto, uma sensação esquisita? É porque tem inveja naquele olhar. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas acham que precisam se defender da inveja, que precisam se explicar, que precisam provar seu valor. Mas não. Você não luta contra a inveja com argumentos. Você luta contra a inveja com posicionamento espiritual, com oração, com a presença de Deus na sua vida. E é aqui que entra o Salmo 91. Então deixa eu te mostrar uma coisa que vai mudar a sua vida. Salmo 91, versículo 1.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Que quando você mora na presença de Deus, não visita, mora, a inveja não te alcança. Por quê? Porque você não está mais no nível espiritual onde a inveja opera, onde ela alcança. A inveja ataca quem está exposto, quem vive se comparando, quem precisa se aparecer. Mas quem habita no esconderijo, esse está invisível para os olhos da inveja. A inveja não te alcança. Agora olha o versículo 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha escondida. Você não vê, mas ela está ali. E inveja funciona exatamente assim. As pessoas invejosas não falam, eu te invejo. Ela arma a cilada, ela planta a dúvida, ela fala de você pelas costas. Mas quando você está debaixo da cobertura de Deus, o versículo 7 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pode ter gente falando, pode ter gente tramando, mas você não cai. Não porque você é forte, mas porque você escolheu o esconderijo certo. Agora eu vou te dar 3 coisas práticas que você pode fazer hoje para se proteger dessa inveja. 1. Para de contar tudo para todo mundo. Nem tudo precisa ser postado, nem toda vitória precisa ser anunciada. Você não precisa contar tudo para todo mundo. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Então aprende a celebrar em secreto com Deus, com quem realmente torce por você. Isso não é superstição, é posicionamento. Quando você declara, eu habito no esconderijo do Altíssimo, você está dizendo onde você mora. E o inferno respeita isso. Se depois de falar com alguém, você se sente cansado, pesado, duvidando de si mesmo, essa pessoa não é para estar perto de você agora. Não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Agora, eu quero que você faça algo comigo. Feche os olhos. Onde você estiver, coloca a mão no peito e respira. Vamos orar. Senhor, eu venho até Ti agora reconhecendo que eu preciso da Tua proteção. Eu sei que tem olhos maus sobre mim. Eu sei que tem gente que não torce pelo meu bem. Mas eu declaro, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. E eu decreto, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma língua que se levanta contra mim prevalecerá. Eu cubro minha família com o sangue de Jesus, cubro meu trabalho, cubro a minha mente, cubro os meus sonhos, Pai. Senhor, livra-me do laço do passarinheiro, das armadilhas que eu não vejo, das palavras que querem me destruir. Que caiam 1000 ao meu lado, mas eu não serei atingido, Pai. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza e eu confio só em Ti, Pai. Eu confio só na Tua presença, no Teu poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Agora você está protegido, em nome de Jesus. Você blindou a sua vida agora. Declarou proteção, declarou cobertura espiritual, mas eu sei que mesmo blindado, você ainda sente aquele aperto, aquela angústia, que não sai, aquela dor no peito, sabe? Porque a proteção, ela cuida do exterior, mas e o interior? E é para isso que a gente vai para a segunda etapa. Não é mais sobre proteger, é sobre respirar de novo. Salmo 23. Receba o alívio para sua alma. Um peso no peito, não é dor física, mas dói. Você respira fundo, mas parece que o ar não enche o seu pulmão. Aí você ora, mas parece que Deus não está ouvindo. Se é isso que você sente agora, essa palavra é para você. Porque hoje eu vou te mostrar o
que essa dor, ela tem nome e Deus tem a cura. Eu sei que você já tentou de tudo, já orou, jejuou, já foi no médico, já tomou remédio e a dor continua. Porque tem dor que não é do corpo, é da alma. E a Bíblia tem um nome para isso: angústia. Salmo 25:17 diz: as angústias do meu coração se têm multiplicado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também sentiu isso. Ele também teve noites em que o travesseiro ficou molhado de lágrimas. Ele também teve dias em que levantou sem forças. E sabe o que ele fez? Ele escreveu o Salmo 23. E hoje eu vou te mostrar que esse salmo não é só poesia, é medicina para a alma. É cuidado de Deus para sua alma. Fica até o final, porque no final eu vou fazer uma oração com você que vai tirar esse peso agora. Em nome de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa que muita gente não entende. Angústia não é frescura. Angústia também não é falta de fé. A angústia é uma pressão espiritual. É quando o inimigo aperta a sua alma. Ele não precisa te atacar com doença, ele te ataca com pensamentos, com medo, com sensação de que você não vai conseguir, de que você está sozinho, de que Deus te esqueceu. E sabe qual é o pior? É que quanto mais você tenta controlar, pior fica dentro de você. Você tenta respirar fundo e não adianta. Você tenta pensar positivo, mas também não adianta, porque você está lutando no lugar errado. E sabe por quê? Porque a angústia, ela não é vencida com força. Ela é vencida com rendição. E é aqui que entra o Salmo 23. E você vai entender. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu sou ovelha, eu não consigo sozinho e eu preciso de que alguém cuide de mim. E isso não é fraqueza, isso é sabedoria espiritual. Porque quando você reconhece que precisa de Deus, você para de lutar sozinho. Você não precisa lutar sozinho o tempo todo. O versículo 2 diz: deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você viu? Deita-me. Deus não te empurra, Ele te deita, com cuidado, com carinho. Ele sabe que você está cansado, Ele sabe que você não aguenta mais tudo isso. E Ele te leva para um lugar de descanso. Versículo 3. Refrigera a minha alma. Não é só cura, é refrigério. Sabe por quê? Porque a alma cansada, ela não precisa de um sermão. Ela precisa de refrigério. Precisa de alguém que diga: respira, eu tô aqui. E agora olha o versículo 4. Isso aqui muda tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse, se eu andar. Ele disse, ainda que eu ande, o vale vai existir, a sombra vai existir, mas tu estás comigo. Porque Deus nunca disse que ia ser fácil, mas Ele sempre diz que Ele está com a gente. Você entende o que tudo isso significa? Que Deus não prometeu que você não vai sentir dor, mas Ele prometeu que você não vai sentir dor sozinho. Você vai ter companhia, você vai ter ajuda, você vai ter o apoio dele, a força que vem dele. Agora eu vou te dar 3 coisas que você pode fazer agora quando a angústia vier. Sentiu angústia? Olha para isso. Para de tentar entender. Angústia não precisa de explicação, ela precisa de presença. Não tenta racionalizar, não tenta ser forte. Vai para a presença de Deus na mesma hora e diz: eu não estou bem, Pai, me ajuda. Declara o Salmo 23 em voz alta. Não lê, declara. Porque quando você fala, sua alma ouve e o inimigo também. Respira de verdade.
Inspira em 4 segundos, segura em 4 segundos, solta em 6 segundos. Deus te deu o fôlego, usa ele. Respirar é oração também. Acalma a alma, a mente, os pensamentos, o coração. Agora vamos lá, respira comigo. Inspira, segura, solta. De novo. Inspira, segura, solta. Agora coloca a mão no seu peito e vamos orar. Senhor, eu venho até ti cansada, com a alma pesada, com um aperto que eu não sei explicar. Eu tentei ser forte, eu tentei aguentar, mas eu não consigo mais, Senhor. E eu reconheço, tu és o meu pastor. Eu preciso de ti, eu não consigo sozinha. Deita-me em pastos verdes, Senhor. Me tira desse deserto, me leva para um lugar de descanso, Pai, eu te peço. Refrigera minha alma, essa alma cansada, essa alma que não aguenta mais carregar esse peso todo. E quando eu tiver que andar pelo vale, quando a escuridão vier de novo, eu vou lembrar que tu estás comigo, tu não me desampara. Eu não tô sozinha, nunca estive, nunca estarei. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu me guia, tu me protege, Senhor. Obrigada, Pai, porque tu não me abandonas, porque o teu amor não falha. Eu recebo essa paz agora que vem de ti. Eu recebo esse alívio agora que só o Senhor pode dar. E eu solto esse peso agora, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu alívio durante essa oração, se pela primeira vez em dias você conseguiu respirar de verdade, deixa aqui embaixo, eu respiro de novo. Não é só um comentário, é uma declaração. Então declara, eu respiro de novo. E compartilha esse vídeo com alguém que está com o peito apertado, mas não sabe pedir ajuda. Você pode salvar alguém hoje. Você vai perceber, tem alguém aí precisando. Deus está com você, sempre esteve. Amém? Você respirou, sentiu alívio, aquele aperto diminuiu, não é? Mas agora vem outra verdade. Você está exausto. E não é só dor no peito, é cansaço. Cansaço de carregar tudo sozinha. Cansaço de ser forte. Cansaço de aguentar tudo que está acontecendo. E você precisa ouvir uma coisa que ninguém te fala hoje. Você pode descansar. Não quando terminar tudo, agora. Salmo 121. O Senhor cuida de você. Hoje eu não estava tão bem para gravar esse vídeo. Eu tô cansada. Sabe aquele cansaço que você acorda já sentindo, que nem dormir resolve? É isso. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque eu sei que se eu tô sentindo isso, tem alguém que também tá. E esse alguém pode ser você, inclusive. E essa palavra de hoje, eu tenho certeza que não é só pra mim. É pra você também. Você que carrega todo mundo e ninguém pergunta se você tá bem. Então fica comigo, porque talvez, só talvez, essa palavra pode ser o fôlego que você precisava para não desistir hoje. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. Você acorda de madrugada pensando em conta que precisa pagar? Você é a pessoa que todo mundo procura quando tá mal, mas quando você tá mal não tem ninguém? Você já chorou no banheiro porque é o único lugar que ninguém te vê? Você tá cansado de ser forte, de ser o que resolve, de ser o que aguenta? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, esse vídeo não chegou até você por acaso. Porque hoje a gente vai entender que Deus está vendo esse cansaço. E Ele tem uma palavra que vai te dar fôlego, o fôlego que você não tem mais.
Salmo 121. Mas antes de ler esse salmo, deixa eu te contar quem escreveu ele. Esse salmo, ele faz parte dos cânticos de romagem. Sabe o que isso significa? Significa que era cantado por pessoas que estavam subindo para Jerusalém, subindo a montanha, no deserto, com um sol escaldante na cabeça, carregando peso. E eles não estavam descansados, eles estavam esgotados, com os pés sangrando, garganta seca, criança chorando. E no meio dessa subida impossível, eles cantavam: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe o que eles estão dizendo? Eu estou no limite, eu não sei mais de onde vai sair minha força. E logo depois vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Você entendeu? Eles não esperaram chegar em Jerusalém para receber socorro. O socorro veio no meio da subida. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Você não precisa chegar no fim para ser socorrido. Deus te socorre no cansaço, não depois dele. Agora olha comigo os próximos versículos, porque aqui tem algo poderoso. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Quem te guarda não dorme. Sabe qual é a diferença entre você e Deus? Você precisa dormir, Deus não. Você tem limites, Deus não. Você vacila, mas Deus não vacila. Então para de tentar ser Deus da sua própria vida. Para de achar que você tem que dar conta de tudo. Para de achar que se você parar, tudo vai desmoronar. Não é verdade. Porque enquanto você dorme, Deus não dorme. Ele está vigiando, Ele está cuidando, Ele está te segurando, te guardando. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sabe o que é a sombra? É a proteção do que queima. Você não sabe o que está te queimando agora? Cobrança, responsabilidade, expectativa. Todo mundo esperando que você seja forte, que você resolva, que você aguente. E você está queimando. Mas Deus diz: eu sou a tua sombra. Eu vou te proteger do que está te consumindo. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele não disse que você não vai passar pelo cansaço, mas Ele disse que Ele vai guardar a sua alma, sua essência, quem você é, a sua fé. Pode descansar o corpo, mas a alma Deus guarda. Agora eu vou te fazer um convite. E não é um convite fácil, tá? É um convite que vai contra tudo que você aprendeu. Eu quero que você descanse. Não quando der. Não depois que terminar. Agora. Feche esse vídeo depois da oração e não faça nada. Não lava louça, não resolve problema, não responde mensagem. Só descansa. Porque descansar não é preguiça. Descansar é obediência. Deus descansou no 7º dia. Não porque Ele estava cansado, mas porque Ele queria te ensinar a descansar. E se Deus descansou, quem é você para não descansar? Então, depois dessa oração, vai descansar, nem que seja 15 minutos, porque Deus está dizendo: eu cuido, você descansa. Vamos orar. Mas hoje a oração é diferente. Hoje você não vai pedir força, não vai soltar o peso. Respira comigo. Inspira, solta. De novo. Inspira, solta. Senhor, eu vim aqui hoje não para pedir mais força. Eu vim para confessar. Eu não aguento mais. Eu tentei ser forte, eu tentei segurar tudo, eu tentei não desabar, mas eu tô caindo.
E eu não quero mais fingir que eu tô bem. Então hoje, Pai, eu entrego essa responsabilidade que não é minha. Eu entrego essa cobrança que eu coloquei em mim mesma. E eu entrego essa ideia de que eu tenho que dar conta de tudo, Pai. Eu te entrego. E eu reconheço, o meu socorro vem de Ti, não de mim, não da minha força. Vem de Ti, Senhor. Tu és quem me guarda, Tu és minha sombra, Tu és o meu protetor. Enquanto eu durmo, Tu vigia. Enquanto eu descanso, Tu cuidas. Enquanto eu solto tudo isso, Tu segura. Senhor, me ensina a descansar, me ensina a confiar, me ensina a soltar tudo isso, a entregar para Ti, porque eu não aguento mais carregar tudo isso sozinha. E eu não preciso, porque Tu já está carregando tudo por mim. Obrigada, Senhor, porque enquanto eu descanso, o Senhor trabalha e cuida de tudo, cuida de mim. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus está cuidando de tudo enquanto você descansa. E quando você acordar, você vai ter um novo fôlego, o fôlego que você precisava. Agora que você soltou aquele peso, que você descansou, vem aquela preocupação. E se tudo der errado? E se eu não conseguir proteger os meus filhos? E se o futuro não for como eu planejei? Então, você protegeu, você aliviou, você descansou. Mas ainda tem medo do amanhã. E é aqui que você precisa entender a maior lição. O controle não precisa estar com você. Salmo 37. Entrega a sua confiança para Deus. Quantas vezes hoje você já pensou? E se? E se eu perder o emprego? E se meu filho se envolver com pessoas erradas? E se a doença voltar? E se o dinheiro não der? E se? E se? E se? Sabe como eu sei que você pensa isso? Porque eu também penso. E essa palavra de hoje é para mim e para você. Para você que está roubando hoje por causa do medo do amanhã. E o que Deus está mostrando muda tudo isso. Por acaso, você ora pedindo direção, mas na verdade o que você quer é garantia? Você não quer fé, você quer certeza. Você quer que Deus te mostre o final do filme antes de assistir. E eu entendo, porque se a gente soubesse que vai dar certo, a gente relaxava. Mas sabe qual é o problema? Fé não funciona com certeza. Fé só funciona com a confiança, com a entrega. E a diferença entre certeza e confiança é essa. A certeza sempre diz, eu sei o que vai acontecer. E a confiança diz, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem está no controle e eu confio. E hoje o Salmo 37 vai te ensinar a largar esse controle que você nunca teve. Você só pensa que tem, mas você não tem. Salmo 37, versículo 1. Não te irrites por causa dos malfeitores. Espera, por que Davi começa o Salmo falando de malfeitores? Porque o medo do futuro sempre tem a ver com o que os outros vão fazer. E se o meu chefe me demitir? E se aquela pessoa prejudicar meu filho? E se alguém me trair? A gente não tem medo do futuro, a gente tem medo das pessoas no futuro. E Davi diz, não te irrites, não se corroa, não se consuma, não perca o seu sono. Por quê? Versículo 2. Porque eles cedo serão ceifados como a erva. Sabe o que isso significa? Que quem age com maldade tem prazo de validade. Aquele chefe injusto tem prazo. Aquela pessoa que quer destruir a sua família tem prazo. Aquela situação que parece eterna tem prazo. Mas sabe o que não tem prazo de validade? Vamos lá, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem.
A confiança em Deus não expira. O bem que você faz não acaba, ele não perece. E agora vem a parte que muda tudo. Versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. A gente sempre leu esse versículo errado. A gente acha que significa, peça o que você quiser e Deus vai te dar. Não. Significa, quando você se deleitar em Deus, os desejos do seu coração mudam. Você para de querer controle e começa a querer presença. Você para de querer resposta e começa a querer comunhão. E quando isso acontece, você para de viver no futuro e começa a viver no hoje. Agora, deixa eu ilustrar isso aqui para você. Uma mãe, ela tinha um filho adolescente e todo dia ela acordava com o coração apertado. E se ele se envolver com drogas? E se ele abandonar Deus? E se eu falhei como mãe? E um dia, no limite, ela abriu a Bíblia nesse salmo e leu o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ela percebeu uma coisa. Ela não estava confiando em Deus, ela estava vigiando Deus. Ela estava orando, mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela estava tentando forçar que Deus agisse do jeito dela. E naquele dia, ela fez algo radical. Ela parou de orar pedindo para Deus mudar o filho e começou a orar pedindo para Deus mudar ela. Senhor, muda o meu coração, tira essa ansiedade e me ensina a confiar em Ti. E sabe o que aconteceu? O filho não mudou da noite para o dia, mas ela sim, ela mudou. Ela parou de viver no e se, e começou a viver no ainda que ele demore, ainda que eu não veja agora, ainda que doa, eu confio. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa. Não espera para depois descansar. Descansa enquanto espera. Esse é o segredo que o inimigo não quer que você descubra. Você pode descansar antes da resposta chegar. E agora, eu vou te ensinar um exercício que vai mudar sua forma de orar. É simples, mas funciona. Toda vez que vier um e se na sua mente, você vai substituir e você vai pensar: por mesmo que, e se eu perder o emprego? Mesmo que eu perca o emprego, Deus é meu provedor. E se meu filho se afastar? Mesmo que ele se afaste agora, Deus não solta a mão dele nunca. E se der errado? Mesmo que dê errado, Deus está escrevendo minha história. Você viu? E se te paralisa? E o mesmo que te liberta. Experimenta fazer isso por 7 dias. Toda vez que vier ansiedade, troca a frase. E vem me contar o que mudou. Agora vamos orar. Mas no meio dessa oração, eu vou te dar espaço para você falar com Deus. Porque tem coisa que só você e Ele sabem. Vamos. Senhor, eu confesso que eu tenho vivido no medo. Medo do amanhã, do que eu não controlo, medo de falhar. E hoje, Pai, eu te entrego. Entrego o meu futuro, o futuro dos meus filhos, meu trabalho, a minha saúde, a minha família. Agora, entrega a você o que você está segurando. Senhor, eu escolho confiar, mesmo que eu não veja, mesmo que demore, que doa. Porque Tu, Pai, és o meu pastor, Tu és meu refúgio, Tu és quem segura o meu futuro. E eu paro de tentar controlar, eu paro de vigiar, eu paro de me corroer por dentro e eu descanso em Ti, Pai. Versículo 23. Os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Então eu declaro, meus passos são confirmados. Meu futuro não está solto no acaso. Meu futuro está nas mãos de Deus e eu confio, confio e confio. Em nome de Jesus. Amém.
Se você entregou alguma coisa para Deus hoje, se você soltou aquele controle que você nem tinha, se você escolheu confiar mesmo que, faça um combinado comigo agora. Escreve aqui embaixo, eu confio. E depois dessas 2 palavras, escreve o que você entregou. Eu confio meu filho nas mãos de Deus, eu confio meu futuro com Ele, eu confio mesmo sem ver. Porque quando você escreve, você testemunha. E quando você testemunha, o céu responde. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa soltar esse controle. Você pode libertar alguém hoje através dessa oração. O futuro está seguro porque Deus está contigo. Você soltou aquele controle que você achava que tinha. Você confiou em Deus. Mas eu preciso ser honesta com você agora. Mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de te blindar, aliviar, descansar, confiar, ainda vai ter dias que você vai querer desistir. Dias que você acorda e pensa, eu não aguento mais, porque as dificuldades ainda estão ali. Dias que o poço parece fundo demais, dias que você quer soltar tudo, quer largar tudo, desistir. E é exatamente nesse dia que você precisa dessa última etapa. Não é sobre proteção, não é sobre alívio, não é sobre descanso, não é sobre confiança, é sobre resistência. E é sobre olhar para o poço e dizer, hoje não. Então no Salmo 40, Deus vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Ele vai tirar você desse poço. Você só precisa esperar nele. Espera. Antes de você fechar esse vídeo, antes de você desligar o celular e voltar para aquela decisão que você estava tomando, eu preciso te falar uma coisa. Eu sei porque você clicou aqui. Não foi por curiosidade. Foi porque você tá no limite. E você tá pensando, hoje eu vou desistir. Mas não hoje. Deus me mandou te dizer, não desiste hoje. E você pode estar pensando em desistir aí do casamento, porque você tentou e nada mudou. Do seu sonho, porque talvez já faz anos que você ora por esse sonho e ele não vem. Você pode estar pensando em desistir da sua fé, porque você vê gente ruim prosperando e você que serve a Deus está sofrendo tanto. Ou até mesmo pensando em desistir de ser uma pessoa melhor, porque você cai, levanta, cai, levanta e está cansado desse ciclo. Eu sei que você não está com preguiça, eu sei que você não é fraco. E eu sei também que você tentou muito, mas hoje Deus quer te mostrar uma coisa que vai mudar essa decisão. Salmo 40. Mas antes de ler o Salmo, deixa eu te contar quando Davi escreveu isso. Ele não estava num palácio, nem estava sendo aplaudido, ele estava num poço. Versículo 2 diz: Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Poço de destruição. Sabe o que é isso? É um lugar onde você afunda. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. É quando você tenta resolver sozinho e só piora as coisas. É quando você tenta ser forte e você quebra. E Davi estava lá no fundo, no barro, sozinho. E sabe qual foi a tentação dele? Desistir. Parar de lutar, parar de gritar, parar de esperar, afundar de vez. Mas ele não desistiu. Ele fez uma coisa. Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Esperei. Ele não disse eu pedi a Deus e Deus respondeu na hora. Não. Eu orei e tudo mudou. Foi isso que ele disse. Esperei. E agora vem a parte que muda. Muda tudo. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você viu? Deus se inclinou para ele. Sabe o que isso significa? Que Deus desceu até onde o Davi estava. Davi não subiu do poço sozinho. Deus desceu até o poço. Versículo 2. Me tirou, firmou meus pés sobre uma rocha. Ele não deixou Davi lá. Ele tirou Davi de lá. E se Deus tirou Davi, ele vai tirar você também. Agora olha a diferença entre o Davi
do início do salmo e o Davi do final do salmo. Antes, versículo 2. Poço de destruição. Depois, rocha firme. Era lá que ele estava. Antes, esperando. Depois, um cântico novo. Antes, sozinho. E depois, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Você entendeu? O testemunho de Davi no poço se tornou o testemunho de Davi fora do poço. Ele não escondeu que esteve lá. Ele cantou sobre isso. Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca. Sabe qual é o cântico novo? Não é música, é testemunho. É você conseguir dizer, eu estava no poço, mas Deus me tirou. E aqui é onde você precisa prestar bastante atenção. Você só vai ter testemunho se você não desistir hoje. Porque se você desistir agora, você nunca vai saber o que Deus ia fazer amanhã. Versículo 5. Muitas são, Senhor, as maravilhas que tens feito. Davi não disse, Deus vai fazer. Ele disse, Deus tem feito. Porque quando você sai do poço, você olha para trás e vê. Deus nunca te abandonou. Mesmo quando você não via, mesmo quando você não sentia, Deus estava descendo até você. No poço. Agora eu vou te fazer uma proposta. E eu preciso que você aceite. Não desiste hoje. Você não precisa ter esperança para a semana inteira. Você não precisa ter fé para o mês que vem. Só não desiste hoje. Dá para Deus mais 24 horas. Amanhã, se você ainda quiser desistir, a gente conversa. Mas hoje não. E eu vou te dar 3 coisas para fazer hoje. Primeira, declare em voz alta. Eu não desisto hoje. Eu espero mais 24 horas. Segunda coisa, lembra de uma das vezes que Deus já te tirou de um poço. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas lembra. Porque memória de livramento gera fé para o próximo livramento. Terceira, fala para alguém. Eu estou no limite, mas eu não vou desistir hoje. Não guarda isso, testemunha. Porque quando você testemunha, você se compromete. Agora levanta, se você conseguir, levanta. Porque essa oração não é deitado, essa oração é em pé. Levantou? Bora, vamos orar. Senhor, eu vim aqui hoje não para pedir, eu vim para declarar. Eu declaro que eu não vou desistir hoje. Eu não vou desistir hoje, Pai. Porque o inimigo quer que eu afunde, ele quer que eu solte, ele quer que eu pare de lutar, ele quer que eu desista de tudo. Mas eu não vou dar esse gostinho para ele. Senhor, eu tô no poço, eu não vou fingir que eu não tô. Eu tô mesmo. E eu não vou fingir que tá fácil, tá difícil demais. Mas eu espero em Ti, Senhor, como Davi esperou, como tantos esperaram. Eu espero. E eu decreto, Pai, Tu vais te inclinar para mim. Tu vais ouvir meu clamor, Tu vais me tirar desse poço. Eu creio, não porque eu mereço, mas porque Tu és fiel, Pai. E quando o Senhor me tirar daqui, quando o Senhor firmar meu pé na rocha, quando o Senhor pôr um cântico novo na minha boca, eu vou testemunhar. E eu vou contar. Vou dizer para todo mundo, Deus me tirou do poço. Então hoje eu resisto. Eu resisto à vontade de desistir, eu resisto ao desespero, eu resisto à mentira que diz que não vale a pena continuar. Porque vale, porque o Senhor é fiel, porque isso não é o fim. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Amém. Se você orou comigo agora, se você decidiu não desistir hoje, eu preciso que você faça uma coisa. Escreve aqui embaixo, não hoje. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, publicamente, você cria testemunhas. E sabe o que vai acontecer? Daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, você vai voltar nesse vídeo, você vai ver o seu comentário e você vai escrever, eu não desisti e Deus me tirou. Eu vou estar aqui para ler. E nós vamos glorificar a Deus por isso. Então escreve, não hoje. E vai, vive, resiste, só mais 24 horas. Deus está descendo até você agora. Creia nisso. Você percorreu toda essa jornada.
Você blindou a sua vida com proteção. Você respirou de novo com alívio. Você descansou quando estava exausta. Você soltou aquele controle e confiou no Senhor. E aí você decidiu: não desisto hoje. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Olha para trás, mentalmente, e pensa como você estava quando você clicou nesse vídeo. E olha a paz que você está sentindo agora. Deus está com você. O tempo todo Ele está com você. Confia nisso. E se você chegou até aqui, se você assistiu todos os vídeos, você é rara. Porque a maioria desiste no meio, mas você não desistiu. Isso já prova. Você não vai desistir lá fora também. Agora vai, vive essa jornada, você está blindada, você respira, descansa, confia e você não desiste. Te vejo no próximo vídeo. Você é mais forte do que você pensa. Deus está com você.